teve, hoje não tem mais. Ela é o barco mais bolado que apontou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos do seu banco de trás, só quer um desastrado e os 40 reais. Ela é a letra do Caetano com flor do Racionais. Hoje pode até chover porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez começando com um pouquinho de música, porque música tem tudo a ver com o conteúdo que nós iremos estudar nesta aula. Nessa aula, pessoal, nós estaremos estudando as figuras de linguagem. O que seriam então as figuras de linguagem? São recursos expressivos que utilizamos na fala e na escrita para produzir os diferentes sentidos e significados. As figuras de linguagem são muito exploradas nos textos literários, também nas letras de canções, mas também estão muito presentes no nosso dia a dia, nas falas do dia a dia. Vamos começar falando da metáfora e da comparação. Em relação às figuras de linguagem, a gente vai lidar muito com as palavras, no caso da metáfora, no sentido figurado, certo? Então, o que seria a metáfora? Seria você tentar expressar sua opinião ou um conceito de alguma coisa por meio de uma comparação onde você vai usar um termo figurado. Então, quero fazer uma definição sobre a minha pessoa. Posso dizer, minha vida é um livro aberto. Então, eu usei aí um termo figurado, livro aberto. Eu não estou querendo me referir, ao livro, a palavra literal. Então, eu fiz uma comparação, minha vida como um livro aberto. Para expressar o que, talvez? Que minha vida, que eu não me preocupo em esconder nada, que a minha vida ela está aberta para os outros conhecerem, que não há segredos, não há mistérios escondidos, ok? Então, como eu falei, é uma figura bastante explorada na música. Então, por exemplo, na canção do Projota, Ela Só Quer Paz, ele já inicia com uma metáfora. Ela é um filme de ação com vários finais. Então, aqui nessa frase, ele utiliza uma metáfora para expressar, falar sobre essa figura feminina, essa moça, essa jovem, né? Em que sentido a gente poderia interpretar dessa metáfora? Que seria um filme de ação com vários finais. Talvez para falar de uma característica dessa moça que é ser imprevisível, que é ser uma moça que surpreende, ok? O amor é fogo que arde sem se ver. Então aqui nós já temos uma comparação entre o amor e o fogo. Quem é que está sendo usado no sentido figurado? A palavra fogo. Então, para falar de amor, Luís de Camões comparou o amor ao fogo que arde sem se ver. Exemplo 3. Calma, essa tempestade vai passar. Então, pessoal, há casos de metáfora onde a comparação ela vem subentendida, ou seja, não vão vir os dois termos aqui como nos exemplos anteriores. Então, aqui, qual é a comparação subentendida que há? Porque tempestade está no sentido figurado. Então, calma, essa tempestade vai passar. Ou esse problema vai passar. Ou essa situação difícil vai passar. Exemplo 4. Outro exemplo de comparação subentendida. Na vida, nem tudo são flores. Então, aqui não está havendo uma comparação de flores com vida. Pelo contrário, na vida, nem tudo é felicidade. Na vida, nem tudo são prazeres. Então, a gente pode interpretar como uma comparação que está vendo aqui subentendida. De flores, com felicidade ou com prazeres. Então, vimos
o que é a metáfora. Mas o que seria a comparação? A comparação, pessoal, tem a mesma função da metáfora. Só um detalhe que vai determinar se é comparação ou metáfora, que é a presença do conectivo. Aqui então nós temos uma passagem bíblica, né? Mateus capítulo 13, que diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou. Então, para quem lê a Bíblia, né? Quem já leu a Bíblia já deve ter percebido que Jesus ele gostava muito de usar a questão das parábolas. E também uma coisa interessante é que ele gostava muito de usar metáforas, né? Quando ele falava que ele era o pão da vida, e assim por diante. Então aqui há um sentido metafórico, mas a gente vai classificar como comparação apenas por que razão? Pela presença do conectivo. Então, no caso aqui do verso de Camões, se ele tivesse escrito que o amor é como fogo que há de se ver, nós teríamos que classificar como comparação. Ou seja, mas basicamente comparação tem a mesma função da metáfora. Outra figura que nós temos é a metonímia, que no caso é uma substituição, é uma troca de palavras. Então nós temos alguns tipos de metonímia, né? Vamos ver aqui 4 tipos mais comuns. O que seria uma metonímia todo pela parte? Quando a gente troca a palavra que significaria o todo por uma palavra que significa parte. Então aqui o exemplo, lá em casa são muitas bocas para alimentar. Qual foi a substituição? A palavra pessoas, que seria o todo, pela palavra bocas, que representaria parte. É preciso ter cuidado ao usar cotonetes na limpeza dos ouvidos. Então aqui é um tipo de metonímia bastante presente no nosso dia a dia, né? Na fala informal, na linguagem coloquial do dia a dia. A gente costuma muito trocar o produto pela marca. Então, para quem não sabe, cotonetes é o nome de uma marca. Então, se eu fosse usar o nome do produto, como seria? É preciso ter cuidado ao usar hastes flexíveis na limpeza dos ouvidos. O nordestino é conhecido pelo seu bom humor. Qual foi a metonímia aqui? Qual foi a substituição? Foi a troca do plural pelo singular. Ok? Porque na verdade a intenção aqui é se referir aos nordestinos, mas aí foi empregada aqui a metonímia. O singular pelo plural. Ao acordar, gosto de ouvir Mozart. E antes de dormir, Beethoven. Então aqui, qual foi a troca? Foi da obra pelo autor. Porque o que a gente gosta de ouvir são as músicas, são as composições do artista, e não o artista, ok? Você poderia dizer, professor, gostei da música no início da aula, porque eu gosto muito de ouvir Projota, né? Gosto muito de ler Machado de Assis. Então essa metonímia a gente classifica como do tipo autor pela obra. Outra figura que nós temos é a antítese e também o paradoxo. O que seria a antítese? A antítese é a aproximação de palavras de sentidos opostos. Então, quando a gente fala palavras de sentidos opostos, a gente deve lembrar dos antônimos, né? Quente, frio, perto, longe. No caso aqui, do exemplo, a vida é cheia de altos e baixos. Aproximação de duas palavras de sentidos opostos. Segundo exemplo, não desejeis senão estar ao sol ou à chuva, sentir calor e frio e vento, e não ir mais longe. Os versos do Fernando Pessoa. Então, pessoal, nesses versos, Fernando Pessoa explora o uso da antítese, aproximando termos opostos: sol, chuva, calor e frio. Agora, no terceiro verso, no terceiro exemplo, nós temos: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha só que como o Camões explorava as figuras de linguagem, né? Nós vimos aqui o primeiro verso, a questão da metáfora, o amor comparado ao fogo, e na continuação
o poeta explorando muito a antítese. Só que aqui agora no caso dos versos do Camões é uma antítese que vai um pouquinho além, que a gente vai chamar de paradoxo. Paradoxo é uma antítese que leva a quase uma coisa ilógica, né? Então, é aquela antítese que eu costumo dizer, para ficar fácil de entender, eu costumo chamar ela antítese do absurdo. Que ao final de ler você vai perguntar: como é que pode um fogo que arde, mas não se percebe, que dói, mas não se sente, que me deixa contente, mas também me deixa descontente? A outra figura que nós temos, nós chamamos de pleonasmo. O que seria o pleonasmo? Pleonasmo é quando a gente faz repetição de palavras. Então, repetição de ideias. Então, nós temos o pleonasmo do mal e o pleonasmo do bem. O que seria o pleonasmo do mal? É aquele que a gente chama de vício de linguagem, aquela repetição de palavra desnecessária, que a gente acaba repetindo a mesma ideia, né? Então, tem aqui hemorragia de sangue, porque quando eu falo de hemorragia, não existe hemorragia de outra coisa, né? A não ser de sangue, certo? E aqui tem as clássicas, né? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, poderia ter aqui descer para baixo, por assim e assim por diante. Então, pessoal, isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui é vício de linguagem. É repetição, mas repetição desnecessária. A figura, o pleonasmo do bem é a figura de linguagem. Então aqui tem um exemplo da música do Lulu Santos. Garoto, eu vou para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Onde está o nosso pleonasmo aqui? Então acredito que vocês perceberam que é a repetição viver a vida, né? Que não se tem como viver a morte. Mas aqui no caso desse pleonasmo, nós temos aí uma intenção, né, de expressar algum sentido. Então, viver a vida talvez não seja simplesmente o ato de viver, mas viver de uma forma diferente, talvez viver de forma aventureira, já que ele fala que vai para a Califórnia, que vai viver sobre as ondas, vai ser artista de cinema, uma vida diferente, ok? Outra figura que nós temos, nós chamamos de personificação ou prosopopeia. Agora aqui no caso é a mesma coisa, aqui é só o apelido, né? Personificação ou prosopopeia. O que seria essa figura? Essa figura é basicamente, gente, personificar, ou seja, transformar em pessoa, tratar como pessoa aquilo que não é. Então, é atribuir ações, qualidades ou sentimentos humanos a seres que não são humanos. Então aqui eu tenho os exemplos. O sol amanheceu triste e escondido. O fogo dançava com o vento. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então nós temos aqui ações humanas, amanhecer triste, dançar e gritar, atribuídas a seres inanimados, sol, fogo, cadeira. Aí aqui eu tenho um exemplo que é da mesma canção lá, daqueles versos do slide anterior, né, do Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Então aqui nós temos ações humanas de beijar, lamber, abraçar e cantar, atribuídas a seres inanimados, o vento, as ondas, o sol e o coração. Então, pessoal, aprender sobre as figuras de linguagem vai melhorar as nossas habilidades de leitura, a compreender melhor os textos, a perceber como essas figuras são articuladas nesses textos e os sentidos que elas produzem. Façam a leitura do livro, tá certo? E resolvam a atividade que será passada posteriormente. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!